Já se imaginou preso em um lugar onde ninguém pode ouvir seus pedidos de ajuda? Em situações extremas, as pessoas podem acabar em locais tão incomuns e inóspitos que sair de lá parece impossível. No vídeo de hoje, vamos explorar 8 casos reais de pessoas que ficaram presas em locais tão estranhos e desafiadores que parecem cenas de filmes. Acompanhe a nossa contagem regressiva dos locais mais inacreditáveis onde essas pessoas tiveram que lutar para sobreviver. 8. A mulher no elevador. Começamos com uma situação que muitos de nós tememos: ficar preso em um elevador. Uma mulher em Nova York entrou no elevador de um prédio comercial esperando uma viagem rápida entre andares, mas acabou presa por um longo e angustiante período de 24 horas. Naquele fim de semana, o prédio estava vazio, e embora ela tenha gritado e pressionado todos os botões, ninguém respondeu. Imagine só, sem ninguém para ouvir seus chamados e sem qualquer sinal de ajuda. Sem acesso à água, comida, e com o pânico crescendo a cada minuto, ela teve que encontrar formas de manter a calma em um espaço claustrofóbico e limitado. Após o que pareceu uma eternidade, ela foi resgatada na manhã seguinte por funcionários que chegaram para o expediente. Essa experiência foi tão traumática que fez muitas pessoas reconsiderarem o uso de elevadores em locais desocupados e aumentou o número de medidas de segurança para evitar esse tipo de incidente. 7. O pescador na geleira. Em 7º lugar, temos uma história que beira o inacreditável. Um pescador russo, acostumado a enfrentar as águas geladas em busca de peixes, teve sua vida virada de cabeça para baixo quando o bloco de gelo em que estava pescando se soltou da costa e começou a flutuar pelo oceano. O pescador se viu isolado em uma ilha de gelo, que se distanciava cada vez mais da terra firme. Ele ficou preso no gelo por 3 dias e 3 noites, enfrentando temperaturas congelantes e o risco de hipotermia. Sem meios de comunicação, sua sobrevivência dependia unicamente de sua resistência e improviso. Ele se protegeu dos ventos cortantes com os poucos equipamentos de pesca que carregava, mas a situação parecia cada vez mais crítica. Felizmente, ele foi avistado por um navio, que conseguiu resgatá-lo a tempo. Esse episódio nos lembra de como a natureza pode ser imprevisível e implacável, e de como nossa sobrevivência em cenários extremos pode depender de sorte e resiliência. 6. O homem no aeroporto. Em 6º lugar, temos uma história que parece saída de um roteiro de cinema, e, de fato, inspirou o famoso filme O Terminal. Mehran Karimi Nasseri, um iraniano, chegou ao aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, na década de 1980, mas enfrentou um problema legal e burocrático que transformou o aeroporto em sua prisão, por inacreditáveis 18 anos. Ele ficou preso em uma situação única, sem os documentos necessários para entrar oficialmente na França e, ao mesmo tempo, sem ter como voltar ao Irã. Nasseri passou anos vivendo nos terminais do aeroporto, dormindo em bancos, comendo o que podia comprar com pequenos trabalhos e tentando se manter limpo nos banheiros do aeroporto. Ele criou uma rotina em meio à constante movimentação dos passageiros, mas sua história atraiu a atenção mundial. Por quase 2 décadas, Nasseri viveu em uma espécie de limbo, isolado de uma vida normal e dependendo da bondade de funcionários e viajantes. Seu caso não apenas inspirou o cinema, mas também levantou questões sobre o tratamento de refugiados e a complexidade de leis de imigração em aeroportos internacionais. 5. A família na caverna de gelo. Nossa 5ª história leva o conceito de isolamento a um extremo de frio e desespero. Em 2010, uma família russa decidiu fazer uma aventura em uma caverna gelada durante o inverno. Eles não poderiam imaginar que uma tempestade de neve bloqueasse a única entrada da caverna, transformando o passeio em um verdadeiro pesadelo. Durante 5 dias, a família ficou presa, sem saída e sem meios de comunicação. A temperatura dentro da caverna caía a níveis insuportáveis, e a única forma de manter o calor era usando roupas encamadas e se abraçando. Com as provisões limitadas, eles racionaram a comida e lutaram contra a desidratação. Felizmente, uma equipe de resgate foi capaz de localizá-los e abrir uma nova passagem para retirá-los de lá.
Essa história é um lembrete de como a natureza pode mudar de forma repentina e de como é essencial estar preparado para o inesperado, mesmo em aventuras aparentemente seguras. 4. O alpinista no desfiladeiro. No quarto lugar está Aaron Ralston, um alpinista experiente que enfrentou uma situação de sobrevivência extrema. Em uma escalada solo em um desfiladeiro de Utah, ele se viu preso quando uma grande rocha deslizou e esmagou seu braço contra a parede do desfiladeiro. Completamente isolado, sem sinal de socorro e com água e comida limitadas, Ralston teve que enfrentar uma dura realidade. Após 5 dias de tentativas de se soltar, ele percebeu que sua única chance de sobrevivência era um ato radical. Em um momento de desespero e coragem, ele decidiu amputar o próprio braço usando apenas um canivete, para se libertar e buscar ajuda. Ele caminhou por quilômetros, debilitado e exausto, até ser finalmente resgatado. Sua história de resistência e superação foi contada no filme 127 Horas, inspirando o mundo com a força e determinação humana diante de desafios que parecem intransponíveis. 3. O bebê no poço. Em terceiro lugar, temos a história emocionante de Jessica McClure, uma bebê de 18 meses que, ao brincar no quintal de sua casa no Texas, caiu em um poço com mais de 6 metros de profundidade. A menina ficou presa a uma profundidade em que o oxigênio era limitado e o espaço, extremamente apertado. O resgate foi uma corrida contra o tempo, e mais de 300 pessoas trabalharam incansavelmente para salvá-la. A operação foi transmitida ao vivo, e o mundo inteiro acompanhou a angústia dos familiares e a determinação dos socorristas. Após 58 horas, Jessica foi retirada do poço e transportada para o hospital com apenas alguns ferimentos leves. Esse caso, além de inspirador, foi fundamental para o desenvolvimento de novas técnicas de resgate em espaços confinados. 2. A mulher entre as rochas. Em segundo lugar, uma trilha nas montanhas que rapidamente se transformou em uma armadilha perigosa. Durante uma caminhada, uma mulher caiu em uma estreita fenda entre duas rochas. A posição era tão apertada que ela mal conseguia mover os braços, e a pressão constante das pedras tornava cada respiração dolorosa. Durante 12 horas, ela lutou contra o pânico e a dor enquanto esperava ajuda. A situação era complicada, mas uma equipe de resgate conseguiu expandir a fenda o suficiente para retirá-la em segurança. Esse episódio é uma lição de alerta para quem gosta de explorar terrenos acidentados e lembra a todos da importância de tomar precauções em locais isolados. 1. O homem na mina. Finalmente, em primeiro lugar, uma das histórias mais conhecidas de resiliência e sobrevivência, os 33 mineiros chilenos presos na mina San José. Em 2010, um desabamento deixou o grupo a 700 metros de profundidade, sem água potável e com acesso limitado ao ar fresco. Inicialmente, as esperanças eram poucas, mas após algumas semanas, uma equipe de resgate conseguiu fazer contato com os mineiros, que sobreviveram a duras penas, racionando alimentos e incentivando uns aos outros. A operação de resgate durou 69 dias e foi acompanhada pelo mundo todo. Quando finalmente foram resgatados, os mineiros se tornaram símbolos de esperança e determinação. Uma história que ficou para a história, mostrando a força da união humana.